Semana decisiva para o impeachment. É aguardada a leitura do parecer da Comissão Especial no plenário do Senado. Conheça as próximas etapas de análise dos senadores que podem levar ao afastamento da presidente Dilma. E senador Delcídio do Amaral é esperado hoje para apresentar sua defesa na Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia. Deve ser lido nesta semana em plenário o processo de impeachment contra a presidente Dilma. O prazo para a votação do parecer é de no mínimo 48 horas após a leitura. Na sexta-feira, o relatório pelo impedimento da presidente foi aprovado pela comissão especial. A reunião começou tensa. O presidente da comissão teve que suspender os trabalhos após uma discussão entre os senadores da oposição e da base aliada. É infâmia dizer que o senador Aécio e Michel Temer estão querendo retirar direitos de trabalhadores. Ética por essa infâmia. Eu só lamento a falta de educação. Vai cometer uma infâmia. Atenção, senhoras e senhores senadores, só lamento a falta de educação. Um momentinho. Eu não consegui falar até agora. Vossa Excelência vai falar. Os senadores da base aliada tentaram ainda adiar o processo de votação, alegando que o presidente do Senado não tinha respondido a um questionamento do advogado-geral da União quanto à ingerência de Eduardo Cunha na abertura do processo de impeachment. Esta comissão tem por missão dar parecer à denúncia número 1/2016. Esse parecer pode até ser pelo arquivamento, mas a competência para sobre ela resolver definitivamente compete de forma exclusiva ao plenário do Senado Federal, não sendo cabível nem a comissão nem a presidência do Senado. Pretender substituir essa competência do plenário nos termos do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Apenas os líderes podiam falar nessa fase do processo. O papel deles era o de encaminhar a votação. Voto sim é mais do que uma exigência da nossa própria consciência, é uma exigência da inteligência nacional indignada, senhor presidente. Votamos pelo relatório, encaminhamos o voto pela aprovação do relatório do senador Anastasia. Serão sempre golpistas da Constituição, por isso encaminho o voto não. Em memória de Leonel Brizola, eu voto pela legalidade. Eu voto pela constitucionalidade, pela ausência de crime, pela ausência da justa causa, pela inércia inicial desse processo. Eu voto pela manutenção da democracia. Eu voto não admissibilidade. Os senadores falaram do convencimento de que a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade ou da certeza de que ela era inocente. Refletiram em 20 pronunciamentos uma discussão que envolveu todos os brasileiros desde que em dezembro do ano passado, Eduardo Cunha acolheu o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Sabia que teríamos, senhor presidente, muitos ataques, como Vossa Excelência também mencionava outro dia. Aqueles que são fruto do debate político, das ideias, dos argumentos, nós recebemos muito bem. Eles fazem parte do nosso trabalho, eles fazem parte do parlamento na discussão das ideias. Mas, senhor presidente, aqueles ataques de ordem pessoal, estes eu os repilo de modo veemente por serem insignificantes, desprezíveis e resultado de notório mau caratismo. Hoje, tenha certeza, senadora Anastasia, que o Brasil todo é Anastasia pelo seu talento, sua correção, sua firmeza, sua dedicação, seu espírito público, suas qualidades pessoais. Ontem, os que hoje são todos Anastasia, ontem eram todos Eduardo Cunha. Jogaram ele no abandono. Amanhã, como pesa algumas coisas sobre o ombro do senador Anastasia, eu espero que não façam o mesmo com ele. O processo avançou sem nenhum sinal do que tem sido chamado GOLPE. Não. Dentro de todos os ritos, transmitido pela televisão ao vivo. O conspirador não se reúne a olhos vistos na televisão. O que desejam os que patrocinam esse processo? Tomarem o poder pelo atalho, subirem a rampa traseira do Palácio do Planalto, entrarem pela porta dos fundos. É isso, senhor presidente, que está em jogo aqui. Por isso, eu encaminho que votemos não ao golpe. Golpe, G-O-L-P-E, golpe. Golpe? O impeachment do Collor, o relatório tem 2 linhas.
2 parágrafos. E aconteceu mais rápido que imediatamente. Esse rito aqui, nada a reclamar, e muito menos insinuar que seja um tribunal de exceção. Estamos nesse instante proferindo uma sentença de pronúncia. A presidente da República será afastada de suas funções, temporariamente, para que possamos julgar o mérito com a mesma serenidade e com o mesmo compromisso com o Brasil. Mas não vamos pensar que o povo brasileiro vai arear suas panelas e guardá-las. O nosso povo estará nas ruas, não estará recolhido em suas casas. E panelas areadas estarão prontas para manter a vigilância sobre os nossos mandatos e sobre as decisões que aqui estaremos tomando. 3 votações em plenário e mais uma na comissão especial. Essas são as próximas etapas do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff aqui no Senado, caso ele vá até o fim. Esse rito levou em consideração regras previstas na Constituição Federal, no regimento interno e no impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 1992. Na primeira votação em plenário, os senadores dão a palavra final sobre o relatório de Antônio Anastasia, apresentado na comissão especial e favorável ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Para isso, basta a maioria simples dos presentes, com um quórum mínimo de 41 senadores. Se eles decidirem pela rejeição do processo, o pedido é arquivado e a presidente continua no cargo. Caso contrário, tem início a fase de instrução do impeachment. Dilma Rousseff é notificada e afastada do cargo por até 180 dias. O vice-presidente assume interinamente. Os trabalhos então voltam para a comissão especial, sem prazo determinado para deliberar. Depois de ouvir testemunhas e especialistas indicados pela acusação e pela defesa, é hora da segunda votação. Desta vez sobre o mérito do pedido de impeachment. Se metade mais um dos senadores da comissão entender que há crime de responsabilidade, o parecer tem nova votação no plenário. Para rejeitar ou arquivar o processo, bastam os votos da maioria simples dos senadores presentes. Mas a votação só pode acontecer com pelo menos 41 senadores no plenário. Caso se rejeite o processo, ele é arquivado e a presidente reconduzida ao cargo. Caso se aceite, tem início a terceira e última fase, o julgamento. Nessa etapa, primeiro a presidente é notificada pelo Senado para apresentar sua defesa. Depois é marcada a sessão de julgamento, quando acontecerá a terceira e última votação em plenário, conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí são necessários 54 votos favoráveis, 2/3 dos senadores, para que a presidente perca o mandato definitivamente e tenha os direitos políticos suspensos por 8 anos. Se o impeachment não for aprovado, a presidente é reconduzida ao cargo. O presidente da Comissão Especial do Impeachment, senador Raimundo Lira, fez um balanço dos trabalhos dos últimos dias. Raimundo Lira enfrentou nos últimos dias uma jornada de 70 horas de trabalho. Ele presidiu a comissão do impeachment, que nesta sexta-feira aprovou a continuidade do processo contra Dilma Rousseff. E não é a primeira vez que Lira se depara com um caso como esse. Ele era senador em 1992, quando Fernando Collor de Mello foi julgado pelo plenário da Casa. Nesta entrevista aos veículos de comunicação do Senado, o paraibano relembra momentos de tensão das últimas semanas e explica os próximos passos. Equilíbrio. Deu para verificar de uma forma explícita uma supremacia numérica de senadores e senadoras do bloco da oposição em relação ao bloco do governo. Então eu tinha que ter esse cuidado conduzindo a presidência para que a maioria não afogasse a minoria. Momentos de tensão. Muitas vezes as emoções, o calor das emoções, as posições políticas divergentes, ela ultrapassa um pouco os limites. E nós temos que entender que aqueles momentos mais acalorados fazem parte exatamente da importância histórica do objeto a que nós estávamos trabalhando, que era o impeachment da presidente da República. Segundo impeachment. Foi o impeachment do presidente Collor. Eu era senador aqui no Senado Federal. E estou vivenciando agora uma experiência já mais amadurecido, né, com mais experiência de vida. Desgaste. 70 horas de trabalho. Eu não me pesei não, viu? Eu vou ainda
vou me pesar para saber, né? Mas foi realmente bem desgastante. O que mais desgasta não são as 10, 12 horas que a gente passa aqui presidindo a comissão. O que mais desgasta é o cansaço e você não consegue recuperar esse cansaço com uma noite bem dormida. Aqui teve uma noite aqui que nós saímos, concluímos os trabalhos daquele dia exatamente a 1h17 da madrugada, né? E no outro dia eu tive que me acordar às 7 horas. Recursos na Justiça. Qualquer judicialização que eventualmente venha a acontecer, nós temos aqui nos anais do Senado tudo por escrito. Nada foi deixado, nada foi relevado, por menor que fosse a questão de ordem, nós sempre respondemos ela por escrito com uma nota técnica, seguindo rigorosamente o regimento interno da Casa. Próximos passos. Vai ser discutida, debatida e votada no Senado Federal, no plenário do Senado Federal, se houver admissibilidade, né? E essa admissibilidade depende de uma maioria simples, com a presença de no mínimo 41 senadores votantes. Então esse processo volta para a comissão especial, com o mesmo presidente, o mesmo relator, os mesmos membros, e agora, nessa segunda fase, nós já chamamos de comissão especial processante, porque aí é o processo propriamente dito. Nessa segunda fase da comissão processante, a instância máxima é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, que não precisa estar aqui no Senado para responder a qualquer questão que eventualmente não seja decidido aqui na própria comissão. Julgamento no plenário. 180 dias é o período máximo. Vamos ver se esses assuntos sejam resolvidos para que possamos oferecer ao país um novo momento de esperança, de expectativas positivas e, no futuro próximo, a retomada do crescimento econômico. Hoje, às 16h, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada para ouvir o senador Delcídio do Amaral sobre o parecer aprovado pelo Conselho de Ética pedindo a cassação de seu mandato. Até agora, Delcídio não veio se defender pessoalmente. Acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato, o senador Delcídio do Amaral foi preso em 25 de novembro de 2015. Poucos dias depois, 2 partidos, Rede e PPS, entraram com representação no Conselho de Ética pedindo a cassação do senador por quebra de decoro. Chamado a se explicar, ele não compareceu nas 4 oportunidades oferecidas. Terça-feira da semana passada, o relatório do senador Telmário Mota, que recomendou a perda do mandato de Delcídio, foi aprovado pelo Conselho. Não há qualquer dúvida de que o senador Delcídio do Amaral abusou de sua prerrogativa constitucional, pois realizou conversa incompatível com a conduta de um parlamentar. No dia seguinte, a representação entrou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o relator Ricardo Ferraço, o parecer do Conselho de Ética cumpre todos os requisitos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. O nosso limite aqui não é o enfrentamento do mérito, é o enfrentamento se foi obedecido a todos os critérios. E a minha avaliação é que sim, mas o senador ou o seu advogado pode e devem acompanhar, se desejarem, o processo aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A defesa de Delcídio do Amaral já avisou que vai recorrer. Para evitar a anulação do processo na Justiça e também cumprir o prazo regimental, a votação na CCJ foi adiada. A comissão encaminhou um ofício intimando o senador a comparecer na reunião de hoje à tarde. E a defesa de Delcídio diz que ele vem. E vamos agora saber quais os destaques das outras comissões do Senado que se reúnem nesta semana. Quem traz esses destaques é o repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira um projeto que promete dar mais agilidade ao julgamento de causas criminais e trabalhistas que envolvem o governo federal. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo senador José Pimentel, do PT do Ceará, e inicialmente tinha o objetivo de dar mais agilidade ao julgamento de processos em questões apenas trabalhistas e previdenciárias. Para isso, ela transfere da Justiça Estadual para a Federal a causa de acidentes o julgamento de causas de acidentes de trabalho quando a União, autarquias ou empresas públicas federais forem partes. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas durante a análise no plenário ela recebeu uma nova sugestão para incluir também a área criminal.
Com isso, o julgamento de crimes que causem prejuízos às sociedades de economia mista, como a Petrobras e o Banco do Brasil, podem passar a ser julgados também pela Justiça Federal. O relator dessa emenda na Comissão de Constituição e Justiça, o senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, é favorável a essa inclusão também da área criminal. Na terça, a Comissão de Educação pode votar um projeto que dá benefícios trabalhistas e sociais a agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A proposta prevê que o tempo de serviço nessa área vai ser contabilizado para a aposentadoria. Eles terão também adicional de insalubridade, programa de profissionalização e ajuda de custo para transporte. Os agentes vão ter ainda prioridade no programa Minha Casa, Minha Vida. E na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar um projeto que transfere para o pai de uma criança recém-nascida, no caso de morte da esposa ou companheira durante o parto ou nos primeiros meses de vida da criança, o direito ao salário e à licença maternidade. Isso para que ele possa, na ausência da mãe, cuidar da criança nos primeiros 6 meses de vida. André. Obrigado, Roberto. Agora é lei. O microempreendedor individual pode usar a própria casa como sede do negócio. Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. Apesar da crise econômica, ou talvez por causa dela, o número de microempreendedores individuais tem crescido nos últimos anos. Microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria, faturando até R$60 mil por ano e se cadastra como pequeno empresário, podendo ter no máximo um empregado. No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, a repórter Paula Lima explica uma lei sancionada no fim do mês passado que autoriza o microempreendedor individual a usar a própria residência como sede do negócio. O problema era que muitas vezes as contas de energia, água, telefone e IPTU eram aumentadas quando se percebia que o endereço pertencia à pessoa jurídica. A nova lei determina que nenhuma taxa ou tarifa pode ser alterada. O Jornal do Senado pode ser lido na versão em papel ou pela internet. senado.leg.br/jornal. Durante o dia, você acompanha outras notícias nos boletins do Senado Agora. Aproveite e acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Enquanto isso, fique com a nossa programação.